multiplicar Glórias os a Deus. princípios Vamos do ver reino esse de Deus. teaser aí. Esse é o plano do próprio Senhor. Vão e façam discípulos ao longo do caminho, indo e voltando, abraçando e acolhendo à volta da mesa no dia a dia, estudando a palavra, discipulando amigos e irmãos, cumprindo a missão, compartilhando a salvação, multiplicando discípulos. Bom dia, igreja, a graça e a paz. Bom dia para você que está nos assistindo pelo nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida, sua família. Quantos aqui estavam na escola bíblica hoje? Amém, glória a Deus. Temos um número bom. Irmão Januse ministrou uma aula excelente ali sobre o capítulo 4 de 1 Coríntios. E ali no fim, destaca a paternidade de Paulo sobre aquela igreja. E o Espírito já está falando ali desde a EBD sobre a questão de paternidade. A gente vai falar sobre isso hoje também, nessa parte da série. Tá? Então, se você não tem participado da EBD, não tem levado seus filhos, não perca essa oportunidade. Tem sido muito, muito edificante. Amém? Bom, queridos, a gente está ministrando essa série, Multiplicando Discípulos, baseado no livro de Willow Moore, né? E já estamos chegando ao final da série. E eu queria recapitular com vocês um pouquinho, tá, do que já foi ministrado até agora. Então, tem um slide aí, mas a primeira mensagem foi ministrada pelo pastor Fábio, meus filhos, meus discípulos. Vocês se lembram? E a frase de destaque foi: a responsabilidade de discipular os filhos é dos... Então, a gente às vezes quer delegar para a igreja, para os pastores, para a liderança, mas a responsabilidade é nossa, né? Isso é impactante. A segunda mensagem foi pregada pelo pastor Eduardo: alcançar o mundo multiplicando-se através dos outros. E a frase de impacto ali foi: o sucesso dos pais está na vida dos filhos. Que responsabilidade, né? Se você olha para os seus filhos e vê que não está dando certo, você traz então essa responsabilidade para você, porque o sucesso deles depende da direção que vocês estão dando a eles. Eu estava vendo ali o filhinho dela, a filhinha, ela louvando o Senhor aí, certamente esse louvor chegou ao trono da graça, né? Então, que coisa maravilhosa, a direção que os pais estão dando para ela, né? E ela já é uma adoradora, né? Nessa idade. Amém? Depois, pastor Wesley está aqui, ministrou o método Multiplicando Discípulos, e ele usou uma frase muito legal de Billy Graham que diz o seguinte: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. Olha só, então há um preço, né? Jesus já pagou o preço da salvação, mas para discipular temos que pagar um preço também. E, por último, o pastor Fábio ministrou o processo Como edificar discípulos multiplicadores, e ele usou a frase: os campos já estão brancos. Por isso, né, destacamos a urgência em fazer discípulos. Hoje, queridos, nós vamos ministrar, né, dando prosseguimento aí à série, o processo, dando a direção. Tá? Se encontra em 1 Tessalonicenses 2, de 7 a 12. Esse vai ser o texto base que nós vamos usar. Então, isso vai falar de paternidade. Quem dá direção aos filhos? Não são os pais? Então, nós vamos falar hoje sobre essa questão do abandono, né? Como isso pode impactar a vida de uma pessoa. E eu queria que você assistisse esse vídeo agora, né, para começar a impactar o seu coração. Um bebê foi abandonado em uma estrada na região metropolitana do Rio de Janeiro. O recém-nascido foi encontrado por um rapaz que estava a caminho da faculdade. O barulho vindo de baixo desse carro chamou a atenção de um estudante na manhã de hoje. Meu Deus. No começo, ele achou que era algum animal preso, mas ao se aproximar, se surpreendeu ao ver que se tratava de um bebê abandonado. Quando você fica nervoso, você fica sem atitude, sem saber o que você deve fazer para poder auxiliar, até porque ele não estava chorando tão alto, então eu não sabia se ele estava bem, se ele estava mal, e não sabia se eu poderia mexer. Ninguém sai de casa esperando que vai salvar uma criança ou salvar qualquer outra vida quando você sai de casa, ainda mais para estudar e tal. Ele imediatamente acionou a polícia e o SAMU. Giovana foi a médica que fez o primeiro atendimento do recém-nascido. Chegamos no local, ele estava ainda ligado ao cordão umbilical
estava a placenta, fizemos o clampeamento do cordão. Aí a gente prestou os primeiros socorros de limpeza, tudo que o bebê precisa. Segundo nos informaram, ele passou a noite na rua, provavelmente. Então, realmente foi um milagre ele estar vivo. Até aí. Certamente, você deve estar indignado, como eu fiquei quando eu vi esse vídeo. Não é assim? Quem poderia ser capaz de fazer uma coisa dessa? Abandonar uma criança à mercê de insetos, animais, o próprio carro que ela estava embaixo, poderia ter saído ali e esmagado a criança. Então, quem, em sua sã consciência, poderia fazer algo tão cruel? E aí eu queria chamar a sua atenção que talvez você e eu estejamos fazendo isso. E eu quero transportar isso aí para o plano espiritual. Quantas pessoas têm se achegado à igreja do Senhor, geradas em Cristo, por nós, talvez, por outras pessoas, e elas estão completamente abandonadas como filhos espirituais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Multiplicar discípulos é um processo que consiste em dar direção a esses filhos gerados por nós, gerados por outros. E esse processo passa por uma paternidade. E o Espírito Santo de Deus está levantando pais e mães aqui presentes hoje para se tornarem pais e mães espirituais dessas crianças, né? Crianças espirituais. Porque um filho natural sem direção, o que pode resultar na vida dele é a morte física, ok? Mas um filho espiritual, se ele não for, não tiver a direção, não tiver esse cuidado paterno, materno, ele pode vir a morrer espiritualmente. E quanto a essa morte, não há mais jeito. Então, olha a nossa responsabilidade sobre a vida dessas pessoas. Mas dentro das nossas igrejas, há muitos bebês espirituais abandonados, como essa criança. E aí eles estão à mercê de todas as hostes do inimigo, que vai fazer de tudo para roubar aquela palavra que foi plantada no coração dele, para que ele não viva a vida eterna com Cristo. Você está compreendendo? Então, a palavra dessa manhã é essa: multiplicando discípulos, dando a direção. É um processo, né? Um processo que começa aqui agora, com a decisão que eu e você vamos tomar de adotar alguém. Lá no nosso PGM, lembra aquela pessoa que chegou agora? Nós temos um filhão na fé lá do PGM, né, pastor Caetano? E ele é muito alegre, muito expansivo, e já tem vários pais e mães ali cuidando dele. Não podemos deixar essas pessoas crescendo sozinhas, tomando só leite, porque o leite não vai sustentar a vida espiritual delas. Amém? Vamos para o texto bíblico, 1 Tessalonicenses 2, de 7 a 12. Queria que você acompanhasse aqui, você pode acessar o seu dispositivo, abrir a sua Bíblia, tá bom? Todo mundo achou? 1 Tessalonicenses 2, de 7 a 12. Alguém quer que espere? Se não, vamos à leitura do texto. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Amém? Vamos orar, irmãos? Pai amado, abençoa essa palavra que foi lida, Pai. Ela tem poder de tocar os nossos corações, de trazer transformação nas nossas vidas. Fala, Pai, poderosamente aos nossos corações, daqueles que estão aqui no templo, daqueles que estão nos ouvindo pela internet, que o Senhor possa trazer mudança, Senhor Deus, de comportamento, que o Senhor possa trazer decisões novas nesse dia, Pai, decisões de paternidade, de pessoas que vão adotar, pessoas que conheceram a Jesus agora, que estão iniciando a sua caminhada com Cristo e que muitas vezes estão abandonados. Pai, brota no nosso coração esse desejo ardente que o apóstolo Paulo tinha,
de assumir essa responsabilidade como pais e mães desses novos na fé. Fica conosco, Pai, no decorrer dessa mensagem, que Teu Espírito esteja ministrando aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu te dar um contexto dessa carta, né, de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo foi o pai dessa igreja. Ele teve que sair de Tessalônica por questões políticas, porque como ele estava pregando Jesus nas sinagogas e dizendo que Jesus era o Messias e rei, o Império Romano se incomodou com essa pregação. E aí, como parecia que Paulo estava incitando as pessoas a ter um novo rei, ele foi expulso de Tessalônica. Então, aquela igreja era uma igreja sem pai presente. Então, ele enviou Timóteo, ele enviou cartas, e como uma criança sem direção, essa igreja logo começou a se desviar da doutrina. O primeiro pensamento deles foi que a volta de Cristo já tinha acontecido. Eles estipularam uma data, eles interpretaram de forma errada o que o apóstolo tinha dito, e eles fixaram uma data. Vocês já viram alguém fixar datas para a volta de Cristo? Pois é, isso aí é antigo, né? E aí, ele chega àquela data, aquilo não acontece, e aí isso abalou a igreja. Aí Paulo escreve a segunda carta, tá, para corrigir essa heresia que já estava ali dentro da igreja. O fato é que Paulo estava distante, era um pai preocupado, mas não podia, né, por razões políticas, de estar naquela cidade. E aí ele usa Timóteo para fazer esse pastoreio. Como a gente tem falado aqui, multiplicar discípulos é isso. Paulo se multiplicou em Timóteo, que quando aqueles irmãos viam Timóteo, viam também Paulo. Você tem se multiplicado na vida de alguém? Você tem se multiplicado na vida dos seus filhos, dentro de casa? Hoje, desde manhã, desde a EBD, temos falado muito de exemplo, né? Porque o exemplo arrasta, né? Você pode tentar convencer as pessoas com as palavras, mas é o seu exemplo que vai arrastar os seus filhos e arrastar aqueles que estão à sua volta. Então, multiplicamos discípulos tendo um coração de pai ou mãe para amar. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem, tem o slide aí. O que Paulo está falando, né? Que se nós, né, cada um de nós aqui, eu, você, se não tivermos um coração de pai e de mãe, espiritualmente falando, para levar alguém, né, ao amadurecimento em Cristo, essa pessoa vai se desviar, ela vai perder a direção. Então, o primeiro ponto que ele destaca, no versículo 7 e 11, é esse, olha o texto aí. Embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamos-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Versículo 11 agora. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Então, a primeira coisa que Paulo aborda aí, você multiplica discípulos tendo um coração de pai para amar como um pai e uma mãe. Você tem amado aqueles que você tem discipulado? Você tem amado as pessoas que estão ao seu redor e que você levou, apresentou Cristo para elas? Ou você ainda tem aquele pensamento que isso é uma obrigação da sua igreja, que é uma obrigação do pastor, que é a obrigação do líder só, do PGM? Mas hoje o Espírito está nos chamando para essa responsabilidade. Se você ganhou, se você alcançou, você se tornou o pai e a mãe dessa pessoa. E cabe a você discipular ela. Cabe a você amá-la. Então, que forma que você vai amar essa pessoa? Para que ela se sinta segura, para que ela possa crescer como a bebezinha ali está crescendo, num lar onde ela vê Jesus por meio daquelas pessoas que são autoridades ali sobre a vida dela. William Moore, o autor desse livro, ele diz o seguinte: os que desejam multiplicar-se através do mundo precisam ser amorosamente responsáveis pela vida dos outros, da mesma forma como um pai ou mãe o é para com um filho. As pessoas na nossa caminhada cristã, às vezes, são difíceis, não é assim? E às vezes a gente desiste dela. E você fala, poxa, nossa, essa pessoa é muito problemática, é muito difícil, e você abandona ela, espiritualmente falando. Então, amar de verdade é você transpor essa barreira. Vão ter pessoas difíceis? Claro, a gente lidar com isso todos os dias, mas você tem que superar isso, e como Cristo te amou, né, a ponto de dar a vida dele por você, você precisa renunciar a algumas coisas individuais, como seu lazer,
né, o seu conforto, o seu descanso, para dedicar um tempo à vida dessas pessoas. Porque a maior prova de amor é o quê? É a presença. Não é assim? Seus filhos querem presentes, querem bens ou querem você com ele? Qual filho aqui que não gostaria que o pai passasse mais tempo junto com você do que viajando, ganhando muito dinheiro e te dando presentes? É claro que a gente quer a presença do pai, quer a presença da mãe. Assim são nossos discípulos, assim são aqueles que nós geramos. Eles querem vocês do lado deles, caminhando com eles, ensinando para eles, por meio do exemplo, né? Então, esse amor, esse aconchego, é que dá essa garantia para essa pessoa se sentir segura, para ela se desenvolver na fé. Como aquele bebezinho ali, né? Precisava de leite, precisava de cuidados, e pela misericórdia de Deus ele foi resgatado, né? Porque Deus cuida de nós. Mas quantos bebês espirituais estão aí à mercê de heresias, de tantas coisas, né, que se apresentam para nós, porque não tem um pai e uma mãe presente que querem pagar o preço de amar essa pessoa para que ela não se perca na caminhada. Amém, queridos? Vocês estão compreendendo? Eu quero fazer algumas perguntas para vocês, né? Eu sei que algumas pessoas gostam de anotar, eu vejo que sempre o pastor Wesley ele gosta de anotar tudo que é falado ali. E essas perguntas são importantes para você refletir, né, quando você sair daqui e ficar remoendo isso. Você tem filhos espirituais? Se você não tem, então está atrasado, né? Tem que ter. Temos que ganhar pessoas para Jesus. Você tem os amado como Cristo amou você? Como Cristo amou você? Dando a própria vida dele por você. Ele amou a esse ponto. Como está demonstrando esse amor a eles? Será que seus filhos espirituais se sentem abandonados? Às vezes aquela pessoa fala, poxa, você nunca mais veio aqui em casa, você nunca mais ligou, você está distante. Então, às vezes, aquelas pessoas que nós ganhamos se sentem exatamente assim, abandonados. Mas hoje, né, eu gostaria que você fosse pensando sobre isso, sobre as pessoas da sua vida, que você precisa se reaproximar delas e trazer para perto. Isso começa dentro das nossas casas, queridos, né? Nós não estamos discipulando nossos filhos, então a gente precisa se reaproximar deles, amar e, com o nosso próprio testemunho, com o nosso próprio exemplo, como foi falado lá na escola bíblica, nosso filho precisa ver a gente lendo a Bíblia, ele precisa ver a gente orando. Então, por esse exemplo, ele vai começar a nos imitar. Agora, se você só diz para o seu filho, filho, vai ler a Bíblia, larga esse celular e você está com o seu, né? Filho, vai orar, mas você não ora, né? Ele nunca viu você orando, ele vai imitar o que você está fazendo, não o que você está falando. Então, amar precisa dessa presença, e é essa presença que transmite o exemplo para o outro. Amém? Ok, Paulo continua ali no versículo 9, e ele vai falar agora sobre alimento. Multiplicamos discípulos tendo um coração de pai ou mãe para alimentar. Imagina, aquela criança passou aquele tempo ali debaixo daquele carro, sem alimento. Se passasse mais algum tempo, provavelmente ela teria morrido. Então, na vida espiritual não é diferente. Se não recebermos um alimento espiritual adequado, na primeira fase um leitinho, depois uma papinha, e vai aumentando. E aí, nós, pais espirituais, temos essa responsabilidade de alimentar essas pessoas. Mas se você, pai ou mãe espiritual, está tomando leitinho até hoje, você está desnutrido. Como você vai nutrir um filho se você mesmo está desnutrido? A gente vê nesses países lá da África, né, os pais, numa situação degradante, como eles vão alimentar aquelas crianças, se nem eles têm? Então, nós pais espirituais, pais e mães, precisamos nos encher, nos alimentar adequadamente, de acordo com a nossa idade espiritual, vamos dizer assim, para que a gente tenha forças de alimentar nosso filho. Porque o filho, ele começa a fazer perguntas, né? Ele começa a crescer. Eu falo aqui o filho espiritual. E aí ele vê que você não sabe nada, você não sabe nem achar os livros da Bíblia, imagina. Muitos anos na igreja e você não sabe abrir a Bíblia no lugar que é pedido ali, a referência. Ele vai falar, poxa, esse pai está fraco, né? Ele não tem muita coisa para me oferecer. Então, como pais espirituais, a gente precisa primeiro crescer, se alimentar, para alimentar, então, os nossos filhos. E aí eu faço algumas perguntas para você, né? Olha o que Paulo fala aqui no versículo 9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém,
enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Qual era o alimento, irmãos? O Evangelho. Então, pais espirituais alimentam seus filhos com o Evangelho. E para alimentar, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa ir na escola bíblica, para que você tenha algo a oferecer a essas pessoas que estão chegando e que não sabem. E, com certeza, o inimigo, quando alguém levanta a mão aqui na igreja, que, como foi pregado aqui, eu acho, pastor Wesley, é só 5%, porque os outros 95% é a caminhada ali, é a presença, se não tiver alguém para orientar e alimentar, o inimigo vai mandar um monte de enviado que vai confundir a cabeça dessa pessoa. E logo ela vai procurar uma outra coisa para seguir, né, para preencher aquele vazio que tem dentro dela. Então, como igreja, temos perdido muita oportunidade de solidificar a fé das pessoas. Achamos que tudo se resume em levantar a mão aqui e pronto, está resolvido. Não está, queridos. Agora começa o discipulado. E o discipulado tem um preço, como falou o pastor Wesley. Amém? Bom, Moore, ele fala o seguinte, tem um slide aí. Ele fala que para se alimentar, você precisa de um lugar adequado, você precisa de um momento tranquilo, né? Você precisa de um tempo para isso, ok? E de um conteúdo de alimento adequado. Então, você pergunta assim, sim, pastor, eu tenho que alimentar o meu discípulo, né, aquela pessoa que eu gerei. Mas como? Então, eu peguei alguns exemplos aqui. Alimente-os ensinando a hora tranquila. Daniel 6:10, a gente vai ver que Daniel tinha 3 momentos, que era a sua hora tranquila, onde ele se virava para Jerusalém e ele orava ao Deus de Israel. Então, aquele era o momento de Daniel. Você tem a sua hora tranquila? Você tem como ensinar ao seu filho, à sua filha na fé, essa hora tranquila? Qual é o seu momento que você tem a sós com Deus? A gente só pode ensinar aquilo que a gente tem, que a gente sabe como funciona. Não é assim mesmo? Depois, a ter um lugar definido, Mateus 6:6. Jesus direciona os seus discípulos ao quarto. Essa palavra no grego, que está nesse texto, querido, depois vocês podem ler, Mateus 6:6, ele fala, vai para o tameion. Tameion é um lugar secreto na casa. Na casa dos judeus, havia uma despensa, que era um quarto secreto, que não tinha, o acesso era muito restrito. E ali se guardava todos os víveres da casa. Todo o mantimento da casa era guardado nesse quarto, que era um quarto secreto, porque dali dependia a vida da casa. E os ladrões da época, eles sabiam que o lugar que eles tinham que encontrar numa casa, que eles fossem assaltar, era justamente o tameion. Por quê? Porque ali é que estavam os bens da casa, ali que estava a subsistência daquela casa. Onde está o seu tameion? O seu lugar secreto, lá na sua casa. O lugar onde que Jesus apontou que você deveria se recolher para ter esse tempo com Deus. Um lugar onde ninguém vai entrar, onde você e Deus vão ter o seu momento de solitude ali, e você vai falar com Deus e vai ouvir a Deus por meio da sua palavra. Você está entendendo? Você precisa procurar esse lugar na sua casa, o seu lugar secreto, o seu tameion, onde você vai ter esse encontro com Deus. E você vai ensinar isso também para o seu discípulo, para aquela pessoa que você está caminhando com ela. Amém? Jesus, a ter um tempo definido. Então, assim, não adianta você ter uma hora tranquila, você ter um lugar definido, se você não definir um tempo. Se qualquer coisa te distrai, se você marcou isso para um horário que as pessoas te chamam, que você tem que dar respostas no seu trabalho, não adianta. Você tem que separar esse tempo definido, um lugar onde você vai poder estar ali. Não, essa hora é a hora que eu posso estar aqui. 1 hora eu estarei aqui, 15 minutos, 5 minutos, não importa. Mas é o meu tempo definido. E aí está em Marcos 1:35. Jesus sugeriu a madrugada. A madrugada é um tempo bom, né? Quantos aqui Deus acorda de madrugada, né? Para orar? É assim, né? Então, a madrugada é um lugar onde está todo mundo dormindo, onde não tem trabalho, enfim, você pode se dedicar, né, àquele tempo para ouvir e falar com Deus. E, por fim, a ter um conteúdo definido. Mateus 4:4. Jesus ensinava que este conteúdo é a palavra. Então, qual é o conteúdo que você vai se alimentar e que você vai passar para os seus discípulos?
Primeiramente, a palavra. Hoje, a gente tem muitos livros devocionais, nós temos muitos livros de autoajuda, e tem muito crente se alimentando dessas coisas. Essas coisas são acessórios, você pode usar, mas, primeiramente, você tem que usar a palavra, e ensinar a palavra para o seu discípulo, alimentar ele com a palavra, certo? Então, esse é o nosso alimento principal. Deixa eu fazer umas perguntas para vocês. Você está alimentando seus filhos espirituais? E aí? Que alimento você está oferecendo a eles? Está preparando eles para se alimentarem sozinhos e depois alimentarem outros? Porque tem gente que quer ficar tipo com uma pessoa debaixo das suas asas a vida toda. A gente cria filhos para eles seguirem em frente, não é assim? Por mais que a gente ame os nossos filhos, se passa de uma determinada idade e eles ainda estão em casa, a gente começa a ficar preocupado. Por quê? Eles têm que seguir a vida deles. É para isso que eles foram criados. Né? Filhos são como flechas. Você lança eles. Né? Então, alguns têm feito isso com seus filhos espirituais. Existe uma doutrina deturpada sobre cobertura espiritual. E, nesse sistema, uma pessoa praticamente se torna dono da outra. E aí, tudo que a outra pessoa vai fazer, ela tem que perguntar para esse pai espiritual. Ela vai dar um espirro, ela pergunta se ela vai lavar o rosto, ou se ela vai usar um lenço, ou seja, ela não faz a mínima coisa na sua vida sem consultar esse pai, essa mãe espiritual. Não é isso que a Bíblia ensina, tá? Nós somos pessoas inteligentes, nós temos liberdade. O que o pai espiritual precisa fazer é dar direção e deixar a pessoa tomar a sua decisão segundo a palavra. Até no aconselhamento, né, os pastores que estão aqui, os pastores não ficam dando conselhos para as pessoas. Eles apontam o que a Bíblia diz sobre aquilo, e a pessoa toma a decisão dela. Então, nós temos só que dar direção e apontar o caminho. Então, se alguém tomou conta da sua vida, e você não pode fazer mais nada sem consultar essa pessoa, cuidado. Homens falham, mulheres falham, né? Fique de olho na palavra, né? Aceitem conselhos, mas a Bíblia fala, na multidão de conselhos há... Então, não fique preso a uma pessoa só. Ouça as pessoas, né? E você é inteligente o bastante para comparar isso com a palavra de Deus e saber se isso é da parte de Deus ou não. Tá? Então, não se torne prisioneiro de ninguém e você pode ter essa liberdade em Cristo. Então, uma das coisas que os pais espirituais têm que fazer é alimentar esses filhos espirituais e ensiná-los a alimentar outras pessoas, a produzir o seu próprio alimento e, em seguida, alimentar outras pessoas. Então, você vai ficar ali por um tempo, tá? Mas depois essa pessoa vai poder caminhar sozinha. Amém? Ok. A terceira coisa que a gente aprende aqui nesse texto, que multiplicamos discípulos, tendo um coração de pai ou mãe para proteger. Veja aí no versículo 8. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Então, Paulo está dizendo aqui que ele deu o Evangelho, que é o alimento, ele se esforçou para isso, e ele não foi peso para ninguém. Paulo trabalhou, ele fabricou tendas para não se tornar peso para aquelas pessoas, e aí ele não fez só isso, não deu só alimento espiritual para elas, ele também as protegeu com a sua própria vida. Ele fez de tudo para que as heresias não entrassem na igreja. Ele se dedicou realmente. E você, tem se dedicado? Muitas vezes a gente não quer pagar o preço na vida daquela pessoa, daquele discípulo, né? Poxa, a pessoa me liga toda hora ela tem uma dúvida, e você começa a se afastar e cortar aquela pessoa, porque está te incomodando. Eu tenho o meu momento de lazer, eu tenho minha família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho meus estudos, eu não quero pagar esse preço. E aí você acaba abandonando aquele seu filho na fé. Mas Paulo não, ele falou, eu sou capaz de dar minha própria vida por vocês. Por quê? Porque está em jogo, queridos, uma coisa chamada eternidade. Onde aquele seu filho, aquela sua filha na fé, vai passar a eternidade dele? Já pensou você remoer que, por falha sua, uma pessoa se distanciou eternamente de Deus e vai passar a eternidade toda distante dele? Será que isso não move o seu coração e a sua vontade de fazer um pouco mais? Eu lembro, queridos, quando eu era solteiro, eu tinha um amigo chamado Roberto,
eu era um crente nominal, né? Eu era um frequentador de igreja, mas não tinha tido uma conversão genuína, mas sabia todas as coisas do Evangelho. E uma das coisas que eu fazia era convidar meus amigos para ir na igreja, porque meu pensamento é que eles iriam na igreja, o pastor ia pregar, eles iam aceitar Jesus e a minha missão estava cumprida. E, de certa forma, isso funcionava um pouco, né? Naquele contexto. Mas o meu exemplo de vida afastava aquelas pessoas, porque, poxa, se é para ser crente assim, é melhor não ser. Mas, nessa caminhada com esse colega, num final de semana que a gente ia se encontrar, a gente tinha moto naquele tempo, era um grupo, né, de 4 amigos, ele foi atropelado por um caminhão e veio a falecer. E eu fui acordado de madrugada para ir no IML reconhecer um corpo. E eu cheguei lá, né, assustei com aquela notícia, eu morava dentro do quartel na época, chegamos lá e tinha uma farda rasgada cobrindo um corpo lá. E nós tiramos, e era meu amigo Roberto. Cara, aquilo doeu demais, impactou demais meu coração. E a partir desse momento, eu comecei a ter um sonho recorrente com o Roberto. Ele tinha fraturado o crânio e estava todo enfaixado, e aí eu sonhava que o Roberto vinha, ainda com as cicatrizes, sentava na cama do alojamento e aparecia como se fosse um balão, assim, o lugar onde ele estava. Né? Aí havia uma divisão, pessoas bem vestidas, de terno, felizes, e embaixo pessoas sofrendo, maltrapilhas. E eu dizia assim, Roberto, você está bem? Como é que você está? Não, cara, não estou bem, não. Eu não estou bem, não. O lugar que eu estou é muito frio. E eu acordava. E eu fiquei tendo esse sonho quase um ano. Eu acordava todo suado e a palavra do Senhor vinha me dizendo, aquele que você poderia pregar a palavra e você não pregou, o sangue dessa pessoa vai ser cobrado das suas mãos. E eu senti isso na pele. E eu falei, poxa, nunca mais eu vou perder a oportunidade. E ali começou o meu processo de conversão também, porque você não pode dar uma coisa que você não tem. Então, eu também tive meu encontro pessoal com Cristo, né? E ele é transformador. Mas o fato é, pessoas vão cruzar pela sua vida, e se você não exercer essa paternidade sobre a vida delas, provavelmente elas vão partir sem Cristo e vão passar uma eternidade longe dele. E isso não pode deixar que a gente fique acomodado nos bancos das nossas igrejas. Isso tem que nos motivar a fazer alguma coisa para mudar essa situação. E começa hoje, quando você decide aqui exercer a paternidade lá no seu pequeno grupo, para ser o pai ou uma mãe de um novo convertido. Sabe por quê, queridos? O pastor, os pastores da igreja, os líderes do pequeno grupo, não têm como gerenciar 5, 6, 7, 10 pessoas. Eles precisam de você que está lá no PGM para abraçar um daqueles filhos ou filha para você discipular, para você dar o alimento, para você proteger. Amém? Então, o Espírito está falando isso aos nossos corações. Nós estamos aqui, abençoados nessa igreja, tendo palavras poderosas aqui sendo ministradas, bem trabalhadas. Temos o alimento da escola bíblica. E o que a gente vai fazer com todo esse alimento? Simplesmente guardar na despensa e deixar que as pessoas fiquem passando fome espiritual? Não, está na hora da gente se levantar e fazer alguma coisa e ajudar, porque só pastores, só líderes não conseguem alimentar todo esse rebanho. A gente precisa repartir esse alimento com os outros. Ok, queridos? 1 João 2, 15 e 16, ele vai dizer assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 João 2, 15 e 16. Então, Moore fala de 3 tentações básicas, né, tiradas desse texto, que movimentam todo o coração humano. Vocês vão ver que todas as escorregadas, né, vamos dizer assim, os pecados que a gente comete, passa dessas 3 premissas aqui, né, que é a cobiça da carne, dos olhos e a ostentação dos bens. Então, ele diz o seguinte, a concupiscência da carne, concupiscência é cobiça, tá? Mexe com essa área sexual. Então, como que você vai proteger o seu filho, a sua filha na fé? Naquele relacionamento discipulador, você vai ministrar na vida dele nessa área. Na prestação de contas, quando você sentar com ele, você vai falar, e aí? Não importa se ele é solteiro ou casado. Por isso, se uma pessoa é solteiro, a gente recomenda que a mulher faça o relacionamento discipulador com a mulher e homem com homem, ok?
Isso aí evita vários problemas. Então, nesse momento, você vai pedir uma prestação de contas. Poxa, você é solteiro, como é que está a sua vida sexual? Você tem se guardado? Olha o que a palavra diz sobre isso. E aí você vai ministrar na vida dessa pessoa. Então, a primeira área que você vai proteger na vida desse seu discípulo, desse seu filho, é a área sexual, porque é por aí que o diabo entra e destrói muitas vidas, principalmente do jovem e do adolescente. Da forma como a internet está hoje, a pornografia, né, a gente vê que isso tem entrado a rodo nas nossas casas. Então, por essa área, você pode proteger o seu discípulo, ministrando na vida dele sobre esse assunto, que tem implicações espirituais que ele não sabe. Né? O que tem? Nada a ver, só ter um relacionamento sexual. Há laços de almas, há implicações espirituais que você não conhece, e a palavra pode te ensinar e te libertar disso. Amém? A concupiscência dos olhos, né? Aí a gente vai falar da área financeira, desse desejo de ter, conquistar, né? É uma outra área que mexe, desvia muitas pessoas. Então, você vai pegar o seu discípulo, a sua discípula, e ensinar para ele o que a Bíblia fala sobre mordomia, sobre a área financeira. Né? Isso não pode dominar. O dinheiro não é problema, o problema é o amor ao dinheiro. Né? Se você administrar bem seus bens, beleza. Né? Você pode abençoar muitas vidas. Então, ministre nessa área também, proteja ele, para que ele não enverede por isso. Quanta gente, queridos, eu vi na igreja que se convertiam, começavam uma boa caminhada, estavam desempregados, ou às vezes com um emprego ruim, a gente ia para o gabinete, chorava, ministrava, e daqui a pouco, pastor, arranjei um emprego excelente agora, só que é o seguinte, não dá mais para vir na igreja, é de domingo a domingo. E eu falava, cara, isso não é de Deus, pode ter certeza, né? Você escolha outro trabalho para ganhar menos, mas não abra mão do seu relacionamento com Deus. E o diabo faz assim, né? Ele dá um presente para a pessoa, estávamos orando, olha esse emprego, só que o emprego desvia ele da igreja, da família, de tudo. Isso não é de Deus. E aí você, como pai e mãe, você tem que sentar com aquele discípulo, com aquela discípula e falar, meu querido, tem alguma coisa errada nesse trabalho. Né? Repensa sobre isso aí, vamos orar mais sobre isso. A soberba da vida, né, que é a ostentação dos bens. É a área das emoções, proteja a área das emoções dele. O orgulho, né, a queda de Satanás veio pelo orgulho. Né? E a vanglória, aquele desejo de reconhecimento. Então, aquele discípulo novinho, né, aquele bebê na fé, começa lá no PGM, e daqui a pouco você já vê essa área da vida dele sendo afetada, a vanglória, o desejo de reconhecimento. Ei, eu estou aqui, a motivação do coração está errada. E aí você precisa ministrar, queridos, a glória de Deus. Convém que você diminua, que ele cresça, que eu diminua, que ele cresça. Né? Nós não fazemos isso por holofotes, por aplauso, fazemos isso pelo nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, você precisa ensinar isso para ele, porque senão vão crescer, esses bebês vão crescendo de forma deturpada e vão se tornar adultos problemáticos, crentes problemáticos. Mas cabe a mim e a você, na nossa paternidade, a gente ensinar eles nessas 3 áreas e proteger eles que cometam os mesmos erros que talvez eu e você tenha cometido também. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem protegido seus filhos espirituais ao ensiná-los como se guardarem nessas 3 áreas da vida? Você tem feito isso, vida na vida? O que é vida na vida? É ele olhar para você e falar, poxa, ela faz assim, e eu posso imitar. Né? Paulo falou, né, lá na IBD, falou muito sobre isso também, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Será que os seus discípulos podem olhar para você e falar, poxa, ele se guarda nessas áreas, na área sexual, na área financeira, né, na vanglória, na soberba da vida, eu posso imitar ele. Então, nós podemos fazer isso com a nossa própria vida. Discipulado é muito mais do que uma teoria, é muito mais do que você pegar um livro e ficar ensinando as coisas, mas é ele olhar para você e você partilhar suas experiências de vida com aquela pessoa e ele ver, poxa, essa pessoa, eu posso me espelhar nela, ela tem conteúdo, ela pode me transmitir alguma coisa e os exemplos de vida dela podem me livrar de cometer aqueles mesmos erros. Amém? Por fim, queridos, multiplicamos discípulos tendo um coração de pai ou mãe para treinar. Essa palavra a gente encontra também lá em Provérbios 22:6, que ele fala, ensina a criança o caminho em que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Essa palavra lá no hebraico, ela é treinar,
Se a gente fosse traduzir literalmente, ela diz treinar. Por quê? Ensinar talvez seja uma coisa teórica, mas treinar, você precisa estar junto, né? Você está lá, treinando com a pessoa. Então, você não está só apontando ou passando uma teoria para ela. Então, é o que Paulo está falando. Olha o texto aí, versículo 12. Como treinar? Exortando, disciplina, consolando e dando testemunho, vida na vida, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. Olha só que interessante, né? O pai espiritual, a mãe espiritual, ele precisa aplicar disciplina aos seus filhos espirituais. Mas de que forma? Paulo fala, consolando. Então, assim, vocês conhecem aquela frase, bater e assoprar? É mais ou menos assim, né? Você repreende seu filho, mas depois você dá um beijo, um abraço nele, né? Você tem que equilibrar a disciplina, para não fazer com que aquela pessoa fique tolhida, né? Perca a sua criatividade, porque é uma pessoa que é muito repreendida, que apanha muito, enfim, ela acaba, a autoestima dela sendo jogada lá embaixo. Então, a gente precisa fazer uma disciplina com amor, para trazer um proveito na vida daquela pessoa, apontar um caminho diferente para ela caminhar, mas também consolar quando ela errar. Falar, meu filho, você errou, mas o caminho é esse aqui, vamos por aqui. Então, Paulo fala sobre isso. Exorte, mas console. E dando testemunho. Olha para mim. O que eu estou fazendo, você faz também. Então, é a vida na vida. E aí eu queria relatar aqui uma citação que eu vou pegar, que é de um autor desconhecido, mas eu achei muito interessante, porque ele fala dessa coisa da vida na vida, do exemplo. Então, proteger como? Né? Proteger dando o exemplo para aquela pessoa. Escuta só, está aí no slide. De um filho para um pai. Prefiro antes ver do que ouvir um sermão. Prefiro que a pessoa ande comigo em vez de meramente me mostrar o caminho. O olho é um aluno melhor e muito mais disposto do que o ouvido. O bom conselho pode ser confuso, mas o exemplo é sempre claro. O melhor de todos os mestres é o que vive o que ensina. Ver as coisas boas postas em ação é o que todo mundo precisa. Logo aprenderei como fazê-lo, se você me deixar ver como é que se faz. Posso ver as suas mãos em ação, mas a sua língua pode correr demais. E as palavras que você faz as palestras que você faz podem ser muito sábias e verdadeiras, mas prefiro aprender a minha lição observando o que você faz. Pois eu posso entender mal os sublimes conselhos que você dá, porém não há mal entendidos quanto à maneira que você age e vive. Amém, irmãos? O exemplo. Então, assim, nesse processo de paternidade, o que vai contar mais é o exemplo. Muitas pessoas falam assim, pastor, como que se faz um relacionamento discipulador? E querem uma teoria. E a teoria é essa, viva com essa pessoa. Mostre como você vive, né? Se o seu viver, ele exala Jesus. Se ele vai olhar para você e ele vai ver realmente um exemplo de Cristo. Amém, queridos? Então, a minha palavra hoje é sobre isso, né? Você multiplica discípulos, dando direção, como um pai, uma mãe, para quê? Para amar essa pessoa como Cristo te amou, para alimentar com a palavra, com o Evangelho, para proteger ela dessas 3 áreas da vida que desencadeiam todas as outras e para treiná-la, para que ela venha treinar outros, para que ela possa caminhar com as suas próprias pernas. Eu vou pedir que você feche seus olhos agora, baixe sua cabeça, por gentileza, e eu queria orar com vocês agora. Eu sei que o Espírito está falando com vocês, e como falou comigo, eu tenho filhos também, eu sei a responsabilidade que eu tenho sobre a vida deles, e se um deles se perder, certamente o meu coração vai ficar pesado, porque eu vou dizer, eu falhei em ser um exemplo para o meu filho, eu falhei em discipular o meu filho. Mas, além dos nossos filhos carnais, nós temos também filhos espirituais. E talvez algum deles se desvie e perca a direção pela sua ausência, pelo seu abandono. E Deus não quer que aconteça isso. Mas antes, Ele quer que naquele dia do tribunal de Cristo, você entre diante daquele tribunal e você se surpreenda com a quantidade de galardões que tem na sua coroa. Porque Billy Graham, queridos, foi ganho numa reunião
onde o evangelista escreveu a seguinte coisa no seu diário: hoje, na nossa reunião de evangelismo, não aconteceu nada, apenas um jovem se converteu, e o nome dele era Billy Graham. Isso ele escreveu em 1950. Então, Billy Graham se tornou um dos maiores pregadores e levou multidões a Jesus. Vocês sabem onde que está esses galardões? Também na coroa desse evangelista, que levou Billy Graham ao conhecimento de Cristo. Cada pessoa que você leva a Jesus, exponencialmente, esses galardões estão indo para a sua coroa também. Então, talvez você ganhou uma pessoa para Jesus na sua vida, e você vai chegar lá e vai achar, cara, eu não tenho nada aqui no tribunal de Cristo, que é um tribunal onde nós vamos receber as nossas recompensas. E você vai chegar lá e você vai se surpreender com a sua coroa cheia de galardões. Por quê? Porque aquela pessoa que você foi pai e mãe espiritual, que você cuidou dela, que você amou, que você alimentou, protegeu e treinou, ela produziu milhões de servos de Cristo. E isso está sendo computado para você também. Então, queridos, vale a pena investir no reino de Deus. Não perca essa oportunidade. Comece na sua casa e vá para aquelas pessoas que Deus tem botado no seu caminho. Amém? Eu queria conhecer aqui hoje quantas pessoas, e eu vou pedir para você ficar de pé, querem se tornar pais e mães de filhos na fé. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você que quer ser pai e mãe de alguém espiritualmente. Primeiro, para que Deus coloque no seu caminho essa pessoa que você vai levar ao trono da graça, para que você possa começar a produzir muitos frutos, e que mais, Ele capacite você para ser um pai e uma mãe espiritual amoroso, que solidifique o Evangelho na vida dessa pessoa. Pessoas, queridos, se convertem no culto à noite aqui, elas vêm aqui na frente, e você pode sair do seu lugar e decidir se tornar um pai e uma mãe espiritual dessa pessoa, e falar, eu posso caminhar com você? Eu posso te ensinar sobre o Evangelho, eu posso estar presente na sua vida, até que aquela vida seja solidificada e que o inimigo não consiga mais desviá-la do caminho de Cristo. Amém? Quero orar agora, glória a Deus, porque você está de pé, porque você decidiu ser usado por Ele para ser um pai na fé de alguém. E Ele vai te capacitar, Ele vai te dar uma porção dobrada do Espírito dEle para que você faça essa boa obra. Vamos orar? Pai, eu te louvo pela Tua palavra, Pai, eu te louvo porque ela nos constrange a Te obedecer, a mudar, Pai, as nossas atitudes e fazer valer a pena, Pai, aquele sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós. Pai, estão diante do Senhor aqui agora, pais e mães na fé, pessoas que se dispõem, Pai, a levar filhos até o conhecimento pleno de Cristo. Senhor, derrama da Tua unção dobrada do Teu Santo Espírito, Pai, para que eles tenham ousadia, discernimento e sabedoria para cuidar desses filhos e filhas na fé. Que toda pessoa, Pai, que se converta nessa igreja tenha um pai ou uma mãe que vai cuidar dele, que vai amar, que vai alimentar, que vai proteger, que vai treinar, Pai, e que eles cheguem ao pleno conhecimento de Cristo, que eles não venham se desviar dos Teus caminhos, Pai. Usa, Pai, essas pessoas poderosamente para que eles produzam muitos frutos. Amém. A 30, a 60, a 100, para que no final de tudo, Pai, só o Teu nome seja glorificado. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua igreja que tem se movido, Pai, em relação ao discipulado, à multiplicação de discípulos, porque queremos fazer a Tua vontade, Pai, que é a grande comissão, de indo e fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, faz essa boa obra aqui nesta igreja. Fala, Pai, aos nossos corações. Fica, Pai, com a Tua igreja e nos protege do pecado, Pai, nos livra do pecado, para que o Teu nome não seja escandalizado por meio das nossas vidas. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada, Senhor, e que o Senhor esteja levantando um exército de pais e mães dispostos a caminhar fazendo discípulos. É o que nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém.